E quem está aqui para dar o seu bom dia também em mais uma semana é o nosso querido Padre Adalton. Padre, bom dia, ótima semana pro senhor. Bom dia, tô vendo se a imagem vai aparecer ali para ver como tá, mas não apareceu ainda. A Yasmin vai colocar o senhor na tela. Olha lá. Apareceu, ficou certinho agora. Certinho hoje. Olha só, eu tô aprendendo a olhar para ela e saber a direção que ela tá. Viu? Tá vendo? A gente aprende. Tecnologia, a gente consegue. Às vezes a gente se entende com ela, mas às vezes dá cada bafafá que você nem imagina. O pai tá acostumado com câmeras, fotos, né? Tantos casamentos que foram feitos, né, padre? De vez em quando, né? Mas aí não sou eu que faço, né? Os outros que fazem de mim, então. Verdade. Mas as transmissões da missa, de vez em quando, o senhor fica meio de cabelo em pé, né? Porque tem dia que não vai nem... Tem dia que é complicado, né, a internet é complicado, e tem dia que tá muito bem e vai tranquilo, mas eu só brinco com os cabelos bens que de vez em quando corta a cabeça, corta o operado de não sei o quê, mas sai, não tem problema. Padre, mais uma semaninha dando pontapé, né, inicial, e o que o senhor preparou para essa segunda-feira, dia 12 de agosto? Para hoje, eu ia falar de uma coisa, mas eu vou falar de outra, para não perder o costume. Só aproveitando, padre, aproveitar, Marquinhos, dar os parabéns a todos os advogados, em nome do nosso colunista, Dr. Pedro Boareto, porque ontem, dia 11 de agosto, além o do dia dos de pais, São Ivo. São Ivo e também o dia dos advogados. São Ivo, que é o patrono dos advogados. Viu? Tá vendo que chique? Essa eu não sabia, sabia? É São Ivo, patrono. Então, e você sabe por que ontem aí foi o dia dos advogados? Por quê? Porque na tradição dos advogados, ontem, segundo consta, foi a fundação da primeira escola de direito do Brasil, lá no Largo São Francisco. Então, é por isso que é recordado nesse dia. Então, parabéns a todos. A todos os advogados, que não são poucos, né? Não. Mas é isso aí. Mas então... Tendo em vista esse acidente da última sexta-feira, uma das coisas que mais perguntavam para mim no Zap, nas redes sociais, padre, isso daí é destino? É fatalidade? Eu não tinha pensado em falar sobre isso, mas às vezes as pessoas acham que a vida da gente é como se fosse um drama pré-estabelecido e que existe um destino mais ou menos pronto em que cada um vai responder naquele dia, naquela hora, a uma situação final. Imaginar que a obra do destino tenha reunido 62 pessoas que deveriam morrer no mesmo dia, na mesma situação, em condições semelhantes, é um negócio muito curioso. Muita coincidência, né? Muita coincidência, né? Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que tirar da cabeça da gente essa história de que tudo é fato de destino, tudo é obra da causalidade do destino. Nós temos que lembrar que tudo aquilo que acontece, e quando tem uma fatalidade como essa, ele é fruto de algumas situações, né? Acidentes acontecem de diversos tipos. Outro dia vocês estavam comentando daquele acidente aqui na rodovia que vai para Campinas. É uma fatalidade? É uma fatalidade. Agora, essa fatalidade está ligada a quê? Está ligada à imprudência, está ligada à falta de condições, está ligada a uma série de coisas. No acidente da aviação, também. Né? Num primeiro momento, parece que tudo é seguro, tudo é maravilhoso, tudo é não sei o quê. Passados 2 dias da coisa, você começa a ver rede social, você começa a ver o tanto de gente que já tinha postado em rede social. Quer dizer, isso eu digo tanto de gente, não é que tinha milhões de coisas, mas para um voo que leva 70 pessoas 2 vezes por semana, você ter 20 publicações sobre condições desse voo em um mês é alguma coisa significativa. Né? Então, nesse mesmo voo, você olha para trás, você vê gente reclamando que a poltrona estava quebrada, o ar-condicionado não funcionou, tinha gente sem camisa dentro de voo porque não funcionava, tinha outros que diziam que tinha muita turbulência o tempo todo no trajeto, tinha outros que diziam. Aí você pega o histórico da aeronave. Essa aeronave que sofreu acidente ficou 3 meses para uma manutenção,
porque ela teve uma falha estrutural há 3 meses atrás e ficou para manutenção para corrigir uma falha estrutural. Daí vem o acidente. Então, o que eu quero dizer, não estou dizendo que a culpa é da falha estrutural, que a culpa é disso, a culpa é daquilo. Um relatório do piloto, ao sair de lá, ele dizia: o controle central dos instrumentos não está funcionando, nós vamos fazer a operação manual pelos diversos instrumentos independentes. Quer dizer, quando um controle central não funciona aqui, um computador não abre a tela de uma das plataformas, a gente já fica preocupado. Você imagina dizer, não está abrindo nenhuma das telas. Então o problema está mais grave, não está apenas... Então, são situações que a gente tem que parar e pensar para dizer, olha, às vezes a sede pelo lucro, a sede, a ganância pelo resultado é tão grande que as pessoas deixam de fazer aquilo que lhe é importante. E quando acontece um acidente desse, foi fatalidade, foi um problema qualquer, foi vítima do destino, é obra do destino, do acaso que fez com que isso acontecesse. Gente, nós precisamos começar a olhar com mais responsabilidade. Precisamos tomar certas decisões no sentido de fazer com que os órgãos que existem para fiscalizar, fiscalizem. Agora, é impossível que com a malha viária que a gente tem, com a malha aeroviária que tem, uma ANAC vá dar conta de resolver todos os problemas. Então, como que ela vai resolver? Quando você aponta na pontualidade, olha, neste sentido, nesse trajeto, está havendo muitas incidências. A empresa que fiscaliza as rodovias, quando você começa a mostrar, olha, nesse trecho está tendo uma incidência de acidente acima do normal. Então ela vai vir fiscalizar para ver o que está acontecendo. É só imprudência? Vamos botar radar para penalizar o motorista. É problema de via? Vamos penalizar a empresa para que ela possa adequar a rodovia às condições de trafegabilidade. Porque se a gente não faz a nossa parte... Quando acontece um desastre qualquer, é vítima do acidente. Esses dias atrás aconteceu em Campinas, uma curva que tem lá numa estrada, pela 4ª vez em 3 meses, o carro foi parar em cima da casa. Porque é uma curva sem sinalização, a casa fica bem ao lado da curva, então o cara vem, ele vai direto, ele não está vendo a curva, que não tem sinalização nenhuma, onde ele vai parar em cima da casa, que ela está abaixo do nível da pista. Então é interessante ver isso. Agora, a 4ª vez, se fosse a primeira, vai dizer, foi uma fatalidade. Então o que está errado? É a casa que não tem a distância necessária da rodovia? É a rodovia que está construída de tal forma que tem uma curva perigosa, não tem sinalização? São os motoristas que andam sem ver? Aí você começa a olhar, bom, o motorista estava embriagado acima da velocidade. A rodovia não tem uma faixa para separar a via dupla, não tem nenhuma faixa. Não tem uma placa de sinalização de curva perigosa. E a casa está a menos de 30 metros da pista, que é o espaço regulamentar. E é uma fatalidade. Quer dizer, é imprudência. É um conjunto de elementos negativos. E se a gente não denuncia para que se tome providência, nada é feito, né? Daqui 2 meses vai ter outro, daqui 1 mês vai ter outro, e assim vai. Então nós precisamos começar a olhar para isso, eu queria falar, fora só do contexto do acidente, mas que em tudo na vida da gente é este conjunto de responsabilidades e esse conjunto de responsabilidade social de todos nós. Tem um elemento que eu vejo, mas isso não me diz respeito, não está na minha rua, não está no meu espaço, mas eu tenho que apresentar a denúncia. Hoje em dia a gente acha que fazer uma sátira na rede social é suficiente para desabafar. Agora, essas mesmas pessoas, quando a gente olha, fizeram a sua sátira na rede social, tirou a camisa no avião e filmou para mostrar, olha, não tem ar-condicionado, eu estou andando sem camisa dentro do avião, não sei o quê. Mas você vê se essa pessoa foi lá no site da empresa ou da ANAC e postou uma reclamação formal, tal voo, tal hora, de tal forma. Então a gente precisa começar a pensar uma coisa, rede social é um pinico. O caminho da rede social que leva a uma reclamação é o site oficial das empresas, é o site oficial dos órgãos de regulamentação.
Não adianta falar, mas todo mundo falou na rede social. Eu não sou obrigado a ficar vendo Facebook, YouTube, canais pessoais de influenciadores sobre o que eles falam. Se eu sou dono de uma empresa, eu vou olhar o canal que eu tenho de reclamação oficial e vou ver. Então daí eu olho o canal oficial. Tá aqui, olha, nesse canal oficial tem 50 reclamações e a empresa não tomou nenhuma atitude. Então a empresa é responsabilizada. Tanto é que os órgãos competentes, por fiscalizarem as empresas, vão buscar os chamados, né, padre? Uhum. Se não tem nada para que os órgãos competentes façam uma punição... Exatamente. A Anatel, que fiscaliza as emissoras de rádio. Se a Rádio Raízes fizer uma transmissão numa outra frequência, ou a antena dela não estiver bem regulada e de repente ela começa a cobrir a empresa que está lá em 98.9 ou 98.5 porque não está bem regulada a antena. Se ninguém reclamar, ninguém vai tomar decisão. Agora, a partir do momento que alguém vem e faz uma reclamação, uma, duas aqui no site da rádio, olha, cuidado, vocês estão saindo de frequência, está tendo alguma coisa, e a Anatel é informada, ela vem fiscalizar e ela vai autuar de maneira adequada, olha, fique no seu lugar. Quando teve aquela onda de rádios comunitárias, as chamadas rádios piratas, muita gente fala, poxa, mas essa rádio pirata funciona há não sei quanto tempo e ninguém vem tomar providência. O dono deve ter influência. Não, o dono não tem influência. Se ninguém denunciou, se na cidade as rádios oficiais não tomaram decisão de anunciar aqui tem uma rádio operando de maneira clandestina, ninguém vai vir ver, porque a Anatel não tem um espectro para ficar 24 horas controlando. Opa, entrou um negócio novo aqui. Opa, ela não tem isso. Ela só funciona mediante denúncia. E todos os órgãos são assim. Se não tem denúncia, não tem fiscalização e, consequentemente, o erro continua. Então as pessoas precisam aprender isso. E depois é fácil dizer, foi fatalidade, foi obra do destino. Coitadinhos deles, morreram porque chegou a hora. Vamos olhar onde estão os problemas. Né? Então nessa hora você ouve pelas redes sociais um monte de situações que às vezes leva a gente a fazer um juízo errado. Então o alerta desse começo de semana, metade do mês de agosto já, né, que passou rapidamente demais. Olha que redundância bonita, né? Rapidamente demais. Então, então é preciso olhar para isso. Essa questão também não envolve a população ter uma certa dúvida relacionada aos órgãos controladores, os órgãos fiscalizadores, pelo fato de existirem situações que são repetidas e nunca é solucionado. Não é esse também o motivo que a população fala, vou reclamar para quem e para quê? Sim, né? Mas olha no site e veja quantas reclamações tem. Olha no site e veja quantas reclamações tem. É mais fácil a pessoa ir... Porque ela vai para a rede social... E não vai no site. Despeja na rede social como se fosse resultado. E não vai para a empresa apresentar as queixas necessárias. Sim, eu digo pelo fato de nós não podemos passar pano, né, principalmente para essa insegurança jurídica que temos visto recentemente no país, que eu acredito que acaba atingindo todos os outros órgãos, né, mas sempre em termos de assim, dúvida, Marquinhos. Né, padre? Sim, mas por quê? Porque não tendo reclamação... Mas então, mas exatamente... a população não gosta de ir pro local certo, fazer a sua... Porque você pega, por exemplo, aqui, a empresa vai dizer, nós fomos acometidos por um erro mecânico ou por uma falha mecânica, que é o termo que eles usam, né? Uhum. Uma falha técnica, e essa falha técnica levou à queda do avião. Ponto final. Quer dizer, ela se eximiu da sua culpa como responsável pela manutenção. Agora, se no site da empresa você tem lá 20, 30, 40 reclamações de voos anteriores que tiveram essas dificuldades, ou este voo tem apresentando regularmente esse tipo de defeito, esse tipo de situação, o que acontece? Automaticamente a empresa pode ser, não, foi negligência sua. Uhum. Nessa situação que estamos, o gelo vai ser o culpado. Ou gelo, ou algum problema de pane elétrica ou pane mecânica. Porque você não tem outra coisa para dizer.
Não há os relatos. Não há os relatos, porque você tem um laudo de manutenção da aeronave, que ficou 3 meses fazendo manutenção, que houve uma falha técnica do equipamento estrutural, foi para manutenção para refazer o problema estrutural. Refez. Tem o laudo técnico de que foi resolvido o problema. Ela voltou a voar, fez 2 voos, 3 voos. E o interessante é que nos 3 voos seguintes você tem reclamação de que o ar-condicionado não funcionou, de que não sei o que não funcionou, tal, mas não no site da empresa. Você tem por intermédio de rede social. Que daí a turma começa a pensar. A aeronave ficou 3 dias, não sei em qual estado, os mecânicos precisaram ir até esse estado para poder dar manutenção na aeronave, porque ela não conseguia voltar para a sede. Foi tudo... Você entende? Ali você tem um problema. Chegou no limite, o mecânico vai, resolve, ela volta. Agora, você não tem a sequência de queixas. Quer dizer, se eu começo a ter 1, 2, 3, 4, 20 queixas seguidas, se esses relatos que estão em rede social tivessem sido no site de reclamação, a empresa teria a obrigação de ter afastado essa aeronave até se resolver o problema definitivamente. Mas ninguém fez, quer dizer, então, ninguém pode responsabilizar a empresa por negligência. É isso que eu acho interessante, né? Na hora, o pessoal não olha para isso. Então é mais fácil eu ir para a rede social, criticar, do que chegar no canal correto e dizer, olha, você nesse ponto está falhando, então tem que corrigir. É importante que agora o CENIPA, né, já entrou em ação aí, já conseguiram recuperar 100%, né, das informações da caixa preta do avião, então eu acredito que vai chegar-se a estabelecer o real motivo. Mas o CENIPA já adiantou que os diálogos de bordo, uma das caixas pretas, não tem nenhum pedido de socorro e nenhum relato de que estava sendo detectado alguma coisa anterior. Então tudo leva a crer que é como você diz, olha, estourou na hora e veio. É, um negócio que surgiu do nada, assim, né? Repentino, né? Tem tudo isso também. Mas eu acredito que o CENIPA é um órgão que... é sério, assim, pelo menos a gente de vê fiscalização, que tem, porque é meramente técnico. Então, exato. Ele vai dar as empresas que constroem a aeronave também já estão no país para ver o que houve e tal. E ver se as manutenções anteriores foram feitas de acordo com a regulamentação da empresa, porque nós temos isso também, né? O brasileiro é cheio de arrumar um jeitinho, né? Você vai ver seu carro, tá com defeito aqui no freio, não sei o quê, precisa... não, deixa lá no meu vizinho do lado que ele faz uma gambiarra, resolve o meu problema e tá feito. Às vezes a gente tem dessa também, né? Tá com defeito do freio, tem que trocar todo não sei o quê. Daqui a pouco você vai lá, mas meu vizinho vai lá, ele dá só uma ajustada, dá uma regulada, estica um pouquinho o cabo e tá funcionando, né? E a hora que precisa frear, ele não funciona. Fechamos, padre? Fechamos. Então, só um comentário nesse sentido, gente. Não queira dar ao destino ou ao acaso aquilo que é fruto da responsabilidade de cada um. Se cada um assumir a sua responsabilidade, o número de problemas que nós enfrentamos vai diminuir bastante. Tá bom? Perfeito. Padre, só mais uma perguntinha. Final de semana, qual o time paulista que deu alegria para os seus torcedores? Santos e São Paulo. Os outros empataram. Continua na mesma situação. Continua na mesma situação. Então, é só isso. Né? E engraçado que os empates vêm também com auxílios, né? Precisou do VAR desmentir o juiz de campo, precisou esperar 50 minutos, foi 49 do segundo tempo que marcou o gol de empate. Comentarista, giro esportivo não é agora, é no final então, da edição. Deixa pro final. O comentarista esportivo vem especialista. Hoje? Então, não sei se ele vem hoje, ele vai falar que ele ficou gripado porque ele foi no rodeio na chuva. Bom, então tá bom. Tá bom. Um abraço então, até mais. Um abraço, tchau.